Pessoal, então vamos começar aqui nosso momento, né? Nossa terceira matriz em que o assunto está focado na gestão do relacionamento com o cliente, né? Então, olha só, o que nós vamos falar hoje praticamente, né? Como que nós conseguimos fazer um marketing um a um, né? Marketing one-to-one, o pessoal sempre fala, que sempre discute, né? Como que a gente consegue fazer uma estratégia voltada para isso, né? E evidentemente que quando nós falamos de estratégia, sendo de one-to-one, né, ou sendo para captação, ou sendo para retenção, nós temos inevitavelmente que alcançar resultados. Nenhum tipo de ação no marketing, pessoal, nenhum tipo de ação do marketing, nós temos que excluir pensamentos de resultados. Em todas as ações de marketing, nós temos que pensar em resultados. Todas as ações de marketing, nós temos que pensar em colocar metas. Todas as ações de marketing, nós temos que colocar objetivos. Então, na linha hierárquica estratégica, já que vai acabar sendo redundante o que eu estou falando aqui, mas nós temos o objetivo em primeiro escalão, em segundo escalão, a estratégia propriamente dita, e no terceiro escalão, a meta. Então, é fundamental, em qualquer tipo de ação mercadológica, você ter esse raciocínio, né? Desenvolver objetivo, estratégia e meta, né? E também o que é importante ressaltar, que essa hierarquia de planejamento, né, de início de planejamento, ela pode estar atrelada a algum tipo de dimensão, a algum tipo de categoria. Por exemplo, vou fazer um planejamento de marketing, então eu tenho uma categoria que é gestão do relacionamento com o cliente. Então, essa categoria eu vou colocar objetivos, estratégias e metas, né, dentro dessa categoria. Posso ter outra categoria, né? Posso colocar a categoria lá, mídias digitais. E aí eu vou colocar objetivos, estratégias e metas dentro dessa categoria, né? Não necessariamente só uma, mas várias, né? Cinco elementos estratégicos para cada categoria. Depende de cada indivíduo, né, de cada profissional que está fazendo esse plano. Então, pensar em categoria organiza o seu plano, organiza a forma como você está pensando a sua empresa. Você pode fazer mapas mentais, né, utilizando essas categorias, né? Cada categoria você abre uma caixinha do mapa mental e vai desenvolvendo dentro de cada categoria os objetivos relacionados a uma temática, né, a algum indicador. Então, mais para frente, quando nós formos trabalhar como plano de marketing, eu vou mostrar isso para vocês. Então, olha só, uma das metas a serem percorridas com ações de gestão do relacionamento com o cliente pode ser, tem várias, né? Reduzir o índice de perda de clientes. Então, você tem ali um objetivo, uma estratégia, e uma meta pode ser reduzir aí, não sei, em 50% o índice de perda de clientes. Isso é fundamental discutir, gente, é fundamental. E eu estava conversando com um empresário, há um tempo atrás, e eu estava discutindo isso com ele, sobre a importância de você hierarquizar as suas estratégias e evidenciar as suas metas. E aí ele falou assim, nossa, é uma burocracia de planejamento. Falei, tem planejamento para tudo. Eu falei, olha, se você pensar que é uma burocracia, você vai se ver obrigado a fazer aquilo de maneira arduosa. O que tem que acontecer? De maneira natural. Por que vocês fazem isso de maneira arduosa? Por que é árduo? Por que é penoso? Por que é difícil fazer essas coisas? Isso eu dialogando com ele. Porque vocês não têm o hábito de fazer.
porque vocês estão começando a fazer e vocês não têm rotina disso. Isso não se tornou uma obrigação, uma atividade integral dentro da função laboral dos funcionários, dos diretores. Então, isso tem que ser uma função laboral, isso tem que estar inserido dentro da rotina de trabalho de todo mundo. Fazer o plano, fazer o levantamento, fazer a evidência, a construção e a apresentação de objetivos, estratégias e metas, né? Então, olha que interessante. Esse primeiro índice aí, essa primeira evidência de metas, né, que estão relacionadas às estratégias, né? Reduzir o índice de perda. Ok, agora olha esse segundo. Aumentar a longevidade do relacionamento. O que é isso? O que é aumentar a longevidade? É fazer com que o cliente que comprou hoje, semana passada e semana retrasada, né, e recebeu o meu estímulo, né? O que é relacionamento? É estímulo. Você pode comprar ou não. O interessante é você ter o estímulo de relacionamento. Você encaminha uma oportunidade de negócios para o seu cliente com um produto que chegou, né, com a novidade de produtos, e ele não quer comprar naquele momento, mas ele te responde, ele interage com você. Isso é importante, isso é relacionamento. Relacionamento não é só compra e venda. Relacionamento é troca, é diálogo, é sugestão, é avaliação do cliente. Isso tudo é relacionamento. Se você manda um link de avaliação do seu produto ou do seu serviço para o seu cliente e ele responde aquela avaliação, ele está se relacionando com você. Então, o que é interessante? Você buscar a longevidade de relacionamento com o seu cliente, aumentar a longevidade, né? Se ele não está se relacionando com a sua empresa por meio das redes sociais, se ele não comenta, se ele não curte alguma postagem que você faz nas redes sociais, se ele não responde nenhuma pesquisa de satisfação que você encaminha, né? Se ele ignora tudo que você faz, você tem que melhorar ainda mais as suas estratégias. Por quê? Pode ser que um cliente não te responda. Pode ser que um cliente não te responda. Mas 3 conseguem responder o seu estímulo. E isso é resultado. Isso é resultado. Né? O que a gente percebe? É que as empresas não estão se preocupando em colocar várias opções de relacionamento com o cliente. Dá uma passeada, por exemplo, na cidade e perceba que as empresas não estão vendendo o tempo todo. Os vendedores não ficam vendendo o tempo todinho, você não passa lá, né? E você não percebe todo mundo trabalhando o tempo inteiro. Então, esse momento que o cliente, que o vendedor, ou que o agente comercial, né? Ou que o agente ali de vendas, enfim, não está fazendo a sua ação principal, que é vender, ele pode estar fomentando o relacionamento com o cliente dele. E não ficar lá batendo papo, braço cruzado, esperando alguém entrar, né? Enfim. A organização tem que saber administrar isso, gente. Administrar o tempo, né? Uma outra meta interessante, aumentar a participação na carteira do cliente. O que é aumentar a participação na carteira dele? É você conseguir com que esse cliente compre uma diversificação de produtos a mais do que ele vem comprando. Então, quer dizer, se o seu cliente só compra um determinado tipo de produto ou poucos, você vai tentar inserir mais produtos a esse cliente, mais produtos a esse cliente. Isso é importante. Às vezes você está satisfeito que esse cliente compra só aquele determinado produto, ele não compra outros porque ele não conhece a qualidade, e aí você vai dar uma oportunidade para aquele cliente para aumentar o tipo de produto que ele consome, né? Então você tem que estimulá-lo para isso, né? Dispense os clientes pouco lucrativos. Eu vou evidenciar essa meta num gráfico que eu vou mostrar para vocês logo mais para frente.
Concentre esforços em clientes de alto valor. Também vou mostrar isso para vocês no gráfico mais para frente, que evidencia melhor essa expressão aqui. Então, olha só, um índice que eu falei no primeiro dia de aula, e eu só vou reforçá-lo com algumas estatísticas a mais, né? Tem algumas estatísticas a mais que não tinham na primeira exposição, no primeiro dia de aula. Por que é importante reter clientes? Por que é importante se esforçar em vender para aqueles que já compraram de você? Por que isso é importante? Porque conquistar novos clientes pode custar 5 vezes mais. As empresas perdem, em média, 10% dos seus clientes a cada ano. E essa estatística, ela aumenta. Essa estatística, ela só aumenta. Por que ela só aumenta? Ela só aumenta por alguns fatores. Ponto 1, pelo aumento da competição. Se tem mais competidores no seu mercado, provavelmente o seu cliente vai querer experimentar os produtos dos seus competidores. Talvez ele nem deixe de comprar de você, ele só queira experimentar, né? Digamos que você está acostumado a comprar roupas, né? As mulheres aí da nossa sala estão acostumadas a comprar roupas em uma determinada loja. E aí, ela fica sabendo que outras 2 lojas são inauguradas e que possuem preços semelhantes e produtos com as mesmas categorias e com as mesmas semelhanças que ela tem comprado na loja de sua preferência. Ela inevitavelmente vai querer dar uma voltinha nas outras lojas, para ver se tem novidade, para ver como que é o atendimento, para ver se ela conhece alguém, para saber preço, para saber condições de pagamento, para saber muita coisa. Vai lá por curiosidade, tão somente. E aí, uma dessas visitas, ela vai e compra, né? E se ela gostar? E se esse novo competidor tiver alguma coisa que você não tem? E se a atenção lá for muito maior do que a atenção que você tem, que você recebeu na loja que você estava acostumado? Perdeu o cliente, né? Então, ponto 1, você perde clientes pelo aumento de competidores no mercado. Ponto 2, você perde clientes pela falta de relacionamento. Então, você perde clientes porque você não tem profissionalização nas suas ações de relacionamento com o cliente. Aí você perde. Você perde porque eu vou mostrar daqui a pouco como é a sequência de ações que você pode ter, né, para se relacionar com o cliente. Então, você perde também por isso, né? Olha uma outra estatística. Uma redução de 5% no índice de perda de clientes pode aumentar os lucros de 20% a 85%. Olha a estatística. Olha a estatística. Por que tem essa estatística aqui? Porque muitas empresas dão muito valor a clientes que não dão lucro. Muitas empresas, às vezes, se esforçam muito e ir atrás de clientes que não dão lucro. E quando ela abandona, e eu vou tomar muito cuidado com essa expressão e vou mostrar ela um pouquinho mais para frente, quando ela abandona clientes não lucrativos, ela concentra esforços nos clientes mais lucrativos. Então, o que a gente acha? Que todo cliente tem que ter atenção. Não é por aí, vocês vão ver ali que não é por aí, não. Tem clientes que você precisa abandonar, mas o abandono aqui não é você mandar o cliente embora, até que você não pode fazer isso, né? Moralmente, eticamente, na legislação, você não pode fazer isso. Todo cidadão tem direito de entrar, ir e vir e adquirir o produto que ele bem entender. E você, se tiver o produto, você é obrigado a vender. Então, não é isso. Vou explicar daqui a pouco. A taxa de lucro por cliente tende a aumentar ao longo do tempo de permanência do cliente retido. Pode perceber, não vou dizer que 100%, mas uma estatística alta de nós, quando nós permanecemos clientes de uma empresa por muito tempo, a nossa tendência é ir comprando um pouquinho mais, porque a gente vai vendo benefício.
Se você vai vendo benefício, você vai comprando um pouquinho mais, você vai comprando um pouquinho mais. Se você vai vendo benefício, você vai comprando mais. Então, isso é importante a gente também ter em mente, porque vale a pena. Vale a pena investir no relacionamento com o cliente, porque se esforçando em relacionar com o cliente, você vai tendo a oportunidade de mostrar para o cliente que ele pode comprar mais, né? Por meio das estratégias, não é porque você é bonzinho, não é porque o cliente é bonzinho, né? Por meio de trocas e benefícios reais, mostrando para o cliente que ele está tendo benefício real e não um benefício fantasioso, mascarado. Muitos de nós temos dúvida, gente. Nossa, eu mesmo com o cliente, eu tenho dúvida do meu benefício ser mascarado. Falar, não, esse benefício aí todo mundo tem. Esse desconto aí todo mundo tem. Então, a empresa tem que mostrar para o cliente de longo prazo e para aquele que tem um ticket de compra maior do que os outros, né? Um cliente Prime, por exemplo, que ele tem benefícios reais e não benefícios mentirosos, né? Então, aqui a gente tem um modelinho que nós vamos falar aí agora nos próximos slides, né? Microfone captando a água descendo aí. Um modelinho que nós vamos trabalhar nele, né? O que esse modelo faz? Fala. Primeira coisa, identificar os clientes atuais e potenciais, conheça eles. Segundo, diferencie os clientes em termos de suas necessidades e o seu valor para a empresa. Então, veja, software. Para você identificar, você vai ter que fazer uma pesquisa, né? Ou uma pesquisa de mercado, uma ação mercadológica para captar informações, ou o seu sistema já tem isso. Então, você vai ter que apontar você vai ter que utilizar estratégias para você conseguir alcançar isso, né? Terceiro, interage com seus clientes para melhorar o conhecimento. E quarto, personalize para cada cliente. Está aqui, ó. O desenhozinho está aqui. Identificar, diferenciar, interagir, personalizar. Este aqui é um campo prático para você se relacionar e ser assertivo. Se relacionar e ser assertivo com o seu cliente, né? Dentro do campo, então, dentro do primeiro campo aqui, ó, identificar. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, né? Sobre o primeiro ponto aqui, ó, identificar. É preciso conhecer cada cliente. Olha lá, conhecer as suas necessidades, a forma de contato, transações relacionadas, interações com a empresa, histórico diversos. Gente, tem muito amadorismo por aí, muitas empresas de pequeno para médio porte, pessoal, de pequeno para médio porte, né? Eu atuo também na área da construção civil. Eu sou um executor de obras, né? Então, claro que eu compro materiais para construção. E tem algumas lojas que eu já tenho um caminho já de relacionamento com elas, né? Então, até por quê? Porque você perde muito tempo fazendo orçamentos. Então, quando você já conhece o mercado que você atua, você tem já alguns fornecedores que você está acostumado a comprar e que você criou, de certa forma, um relacionamento. Então, você tem uma preferência por aqueles fornecedores. Digamos que eu tenho aí 7 fornecedores. Então, toda vez que eu vou comprar um produto, né, eu me relaciono com esses 7 fornecedores, aí eu vou diminuindo a minha estatística na medida que vai sendo a especialização de cada fornecedor e que tem o produto que eu preciso. Então, digamos que eu compre, exemplo, que eu gosto de comprar porcelanato de oportunidade. Então, eu sou um bom cliente de porcelanato. Mas eu só compro porcelanato
em oportunidade. E eu falei isso para os meus fornecedores. Eu falei, olha, quando tiver algum porcelanato com preço de oportunidade, me chama. Me chama. Então, qual é o papel do vendedor? Opa, o sistema, cadastrar o sistema. O sistema tem que estar isso. Então, quando tiver um produto, por exemplo, em oferta, o sistema tem que avisar para o vendedor que tem um cliente com esse perfil. Olha só, isso é só programação, pessoal. Isso é só programação. Né? Então, e aí o que acontece? E o sistema vai guardando um histórico daquele cliente dentro da empresa. Se o software da sua empresa ainda é deficitário, conversa com o fornecedor para ele adaptar, né? Para ele adaptar o módulo que você quer que ele adapte. Então, os sistemas são feitos por módulo. Então, ele vai pegar o módulo ali comercial e vai dar uma adaptação nisso aí para sua empresa. Senão, você troca de software. Se a sua empresa não consegue adaptar para vocês, isso eles trabalham com muita facilidade, quando a empresa é uma empresa séria e tem um porte interessante, ele faz as adaptações de módulos conforme a necessidade do cliente. Aí o que acontece? O Flávio não recebe nenhum contato. Sabe como que o Flávio percebe o contato? Quando ele abre as redes sociais e vai pesquisar e percebe uma promoção. Aí é que o Flávio percebe que tem algum tipo de oportunidade naquele fornecedor que ele está acostumado a comprar. O que é isso? Uma falha da empresa de relacionamento. Ela está usando de relacionamento, publicando posts de promoções nas redes sociais. Isso é relacionamento? Não, isso não é relacionamento. Relacionamento é quando você se preocupa e vai atrás. Você, empresa, tem ações de ir atrás. Isso é uma ação orgânica de promoção de vendas. Quando você pega um post e coloca nas suas redes sociais, isso não é relacionamento. Isso é uma propaganda dentro do P, dos 4 P's de marketing. E a ação específica é uma promoção de venda orgânica, por meio de um post em uma rede social. Não é relacionamento. Então, o que você tem que perceber? Que você precisa de informação. Conhecer o cliente e ter estratégias para você aproveitar esta informação. Então, veja, do que vale o esforço do Flávio em comunicar os seus fornecedores de que ele compra porcelanato com preço de ocasião e eu não sou informado, né? E aí eu tenho que ficar olhando as redes sociais por sorte. O que eu vou fazer? Vou ficar procurando outro fornecedor, porque eu entendo que os meus fornecedores já têm essa informação e que eles não me falaram porque eles não têm preço de ocasião. Então eu vou ficar procurando outros fornecedores. Né? E o que acontece com esses 7 fornecedores que eu estou acostumado a comprar? Né? Eu tiro a preferência para esse produto em específico e vou procurar outros fornecedores que têm preço de ocasião. Então é muito importante a organização que se preocupa em crescer, tomar cuidado com o uso das informações. Tomar cuidado. Né? Quando ela recebe uma informação, ela tem que ser estratégica para alimentar as informações do cliente no software e o software, por sua vez, ajudar nas vendas. Isso é extremamente importante. Né? Então, um outro ponto, evitar que o cliente repita a mesma coisa 2 vezes. Então, olha só, isso é o que acontece. Olha, eu falo várias vezes, já fico, olha, eu estou procurando preço de ocasião, porcelanato, preço de ocasião, olha só. Então, é desgastante. Por exemplo, o cliente ir na empresa tentar comprar um produto por 2 vezes no teu produto. E aí ele receber a informação de quando vai chegar, ele vai ser avisado. Ele nunca é avisado. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Né? Você tem uma loja de preferência, vai lá procurar um determinado produto, não tem o produto, e aí o vendedor fala, olha, fulano, te conhece até pelo nome. Quando chegar, eu vou te avisar.
Aí chega, acaba, e você não é avisado. Né? Então, isso é muito importante, ter os dados transacionais, né, que vão gerar receita e lucro, né? Os dados transacionais são os dados das transações que você fez, dos produtos que você comprou, o preço que você pagou, as condições de pagamento que você utilizou, né? Então, isso são informações importantes. Isso são informações extremamente necessárias, né? Dados comportamentais, então é importante ter ali na empresa alguma evidência, né, de que você tem mudado o seu comportamento de compra nos últimos anos. Você comprava um tipo de produto e agora você compra outro. É interessante ter ali registrado se suas compras aumentaram ou diminuíram, se você deixou algum tipo de reclamação, né? Se você compra para um determinado canal, né? Eu tive uma loja recentemente e eu estava tentando eu estava tentando pagar sem precisar ir à empresa. Então já tem aí algumas operadoras, né, de cartões de crédito que elas geram um link para você pagar à distância. E tem muito fast food, por exemplo, faz isso. Muitas empresas de entrega que fazem isso, né? Geram um link e encaminha para você e você paga, né, sem precisar ir na empresa, né? Sem precisar entrar dentro de app para pagar, né? Tem um link mesmo, propriamente dito, para isso. E eu não estava conseguindo encontrar nas empresas fornecedoras esse tipo de forma de pagamento para eu comprar o produto sem precisar ir na empresa, né? Eu ligo, vejo que tem o produto, ele manda o link, eu pago o link e eles entregam, sem eu precisar ir lá. E uma dessas empresas me deu uma opção de comprar pelo site. Compra pelo site. Inclusive, tem preços melhores pelo site, e aí a gente entrega, né? Não tem problema. Lojas locais, viu, pessoal? Tô falando de empresas que têm sites e trabalham com e-commerce, não estou falando de Magazine Luiza, não estou falando de Novo Mundo, estou falando de empresas de grande porte, estou falando de empresa regional nossa, empresas aí da esquina, é isso que eu estou falando, né? Que eu sou cliente, eu gosto de comprar, olha, eu não quero ir, não. Manda para mim o link do cartão de crédito aqui, parcelado em 6 vezes, parcela até 6 vezes, manda o link para mim. As empresas não têm, os meus fornecedores não tinham. Que absurdo, né? Empresas boas, empresas grandes, empresas de médio porte, não tinham. E aí um deles me deu uma alternativa, né? Então, veja, qual é o canal de preferência de compra dos seus clientes? Eles compram por onde? Eles compram pelo app, pelo site, pela loja física, ele compra por telefone. Como que ele compra? Então, é muito interessante e importante identificar o cliente, pessoal. É muito importante. Por que eu percebo que muitas organizações, elas pecam muito nisso? Ponto 1, falta de contingente, falta de pessoal, falta de treinamento, né? Falta de interesse do gestor, falta de conhecimento. Então, nós temos alguns pontos que fazem uma organização a não investir nisso. O ponto 4 é recursos. Pode ser que falte recursos, né, financeiros e tecnológicos, pode ser que falte, mas eu percebo que o recurso financeiro e tecnológico, ele é um dos últimos motivos, porque não é caro. Fazer isso aqui não é caro, né? O que é dispendioso? Ter pessoas dispostas, treinadas e com tempo para fazer isso. Porque quando você tem uma pequena empresa ou uma micro, né, ou se você é um empreendedor individual, às vezes você não tem tempo para fazer isso. Mas o que acontece? Quando você começa a perceber os benefícios, você começa a se esforçar um pouquinho mais, né? Então, o primeiro item aqui é identificar, né? Segundo, diferenciar, categorizar. Bom, olha, para você diferenciar, para você entrar nisso aqui, o identificar tem que já estar rodando direitinho.
E vocês perceberam que não é fácil identificar, né? Vocês perceberam que não é fácil. Tem que ter um esforço interessante. Então, é só possível pular para essa etapa aqui de diferenciação quando você faz isso aqui, ó. Quando esse exercício de casa aqui está sendo muito bem feito. Você não vai conseguir fazer isso, nem isso, nem isso, nem isso, se você não tiver isso aqui bem feito. Então, se dedique a essa primeira etapa. Fique bom nessa primeira etapa. E aí você vai conseguir fazer as demais com mais facilidade, né? Então, depois de você identificar, você diferencia. Categoriza os seus clientes por suas diferentes necessidades. Você vai ter cliente que compra por preço. Você vai ter cliente que compra pelas condições de pagamento. Tem uma empresa em Palmas que está fazendo, que é minha fornecedora de produto, que utilizou um P do marketing, promoção, para fazer uma promoção de vendas. Usando condições de pagamento. Desculpa, o P-preço. Ela utilizou o P-preço para fazer condições de pagamento e publicitou isso, certo? Então, ela utilizou o P-preço para tornar as condições de pagamento muito boas e publicitou isso por meio das redes sociais. Então, ela utilizou o P-preço e o P-promoção. 18 vezes. Toda a loja em 18 vezes. Mas quando você vai lá, você vê algumas condições com os preços menores, não tá. Isso aí é um risco para eles. Eu até orientei eles a tomar cuidado sobre isso, né? Porque quando o consumidor vê aquela comunicação gigante do lado de fora e nas redes sociais, que tudo está parcelado em 18 vezes, a loja inteira em 18 vezes, e você entra lá e tem um produto que está com preço, segundo eles, um preço a preço de custo, não importa, ele tem que parcelar em 18 vezes. Mas como eu sou cliente, sou fornecedor, claro que eu não vou brigar com a empresa, não vou querer participar, né, ir para esse lado. Por quê? Porque não faz parte da minha natureza fazer isso. Outros clientes, com certeza, né, podem não ter relacionamento com o cliente, não podem ter relacionamento com a empresa, com o fornecedor, e vão querer se aproveitar daquele momento de fragilidade, de falta de orientação de mercado da empresa, e se aproveitar e comprar aquele produto que ele chama de produto âncora, né? O produto a preço de custo, o produto âncora, ou seja, coloca um preço baixo nesse produto para o cliente entrar dentro da loja, e aí eu mostro os meus produtos para ele, os demais produtos para ele. Então, aquele produto âncora, né, que puxa o cliente a preço de custo, esse cliente que não tem relacionamento com ele, ele vai utilizar dos direitos do consumidor e da legislação para fazer com que ele venda aquele produto em 18 vezes. Mas por que eu estou falando isso? Porque a empresa precisa entender quem são os clientes que vão até lá para comprar com condições de pagamento. Ela tem que classificar, ela tem que saber quem são os clientes que compram lá por preço, e ela tem que saber quem são os clientes que vão lá para comprar os produtos Prime. Ela tem que conhecer isso, gente. E tem que deixar isso cadastrado, registrado. Não faz sentido isso que eu estou falando, fazendo alusão à teoria. Não é bonito na teoria. A teoria não é linda nisso. Não precisa ser perfeito, mas a organização tem que começar a se esforçar, né? Nenhum velocista começou com a velocidade final depois de treinar durante 10 anos. O velocista começou amador. O velocista começou caminhando. Assim, é uma empresa que tem tudo redondinha e tem estratégias muito bem elaboradas. Ela não chega lá no topo de imediato. Começa caminhando, devagarinho. Depois começa a exercitar os seus músculos. Depois começa a dar uma corridinha, para você um dia ser um velocista. Então, a teoria ela é bonita, mas qual é o problema? Todo mundo quer chegar lá, pensa só na linha de chegada e chegar em primeiro. Não é assim. Não é assim. Nós temos que começar devagar. Temos que começar. Isso é importante. Temos que começar, né?
É importante para que sejam encontrados clientes de maior valor e de maior potencial, para que as empresas desenvolvam relação de aprendizado com esses clientes, né? E não com todos. Então, é claro, não adianta você querer se relacionar com todos os clientes do mesmo jeito. É difícil fazer isso. Anti-operacional. Não dá. Não dá para fazer isso, comunicar com todo mundo do mesmo jeito. Falar, não, a gente manda uma mensagem para todo mundo aqui. Você não obtém os mesmos resultados. Então, já que você tem cadastrado na sua empresa e você sabe o comportamento de compra do cliente, já que você sabe, olha só, o comportamento de compra deles está aqui, ó, está aqui embaixo, ó. Já que você sabe o comportamento de compra, já que você já sabe o potencial deles de crescimento, já que você sabe os produtos que eles compraram. Então, o que você faz? Quando você perceber que você tem produtos premium, você já tem cadastrado pessoas que compram produtos premiums, com diversificação. Quando você tem uma condição de pagamento extraordinária sobre um determinado rol de produtos, você já sabe quem são os clientes que compram com parcelamento. E quando você tem produtos a preço de custo ou produtos com preços interessantes, você já tem clientes que estão predispostos a fazer esse tipo de compra. Então, perceba, é uma estratégia puxando a outra. É uma estratégia puxando a outra, né? Diferenciar. Então, foi aqui que eu falei, olha só, todas as empresas que que possuem gestão, todas as empresas que possuem gestão, estou falando de empresa organizada, não estou falando de empresa amadora, não. Estou falando de empresa organizada. Ela sabe quanto é o custo operacional dela com as suas atividades. Ela sabe. Ela tem isso planilhado. Ela sabe, por exemplo, uma empresa do agronegócio que vende implementos agrícolas, né? Então, veja, essa organização que vende implementos agrícolas, produtos de alto valor monetário, e fazem visitas em loco, os vendedores têm que fazer visitas pós-venda em loco, não é só telefonar, não. Ele tem que entrar no carro e lá na área rural, para ver como está o implemento, se deu alguma manutenção, como está o funcionamento, como está a satisfação do cliente, né? Essa empresa sabe quanto que custa isso. Quando a empresa trabalha com implementos, às vezes ela tem que fazer uma visita para fazer vendas. Ela não consegue vender só por telefone. Ela tem que ir lá atrás do produtor rural, lá na propriedade dele, e chegar lá e falar assim, olha, seu Bianor, nós estamos aqui para mostrar para o senhor novas opções. Eu trouxe o catálogo, alguns vídeos aqui, para o senhor ver os implementos com novas tecnologias que chegaram, novos recursos para irrigação. Olha aqui que interessante. Então, você tem que ir atrás. Aí, veja, quando você percebe, quando você sabe quais são os seus custos operacionais, você sabe aqueles clientes que não te dão retorno. Você sabe quais são os clientes que não te dão retorno. E aí, o que você faz? Você abandona esses clientes. O que é abandonar os clientes, então? É deixar de ligar. É deixar de ir na propriedade. É deixar de mandar e-mail marketing. Isso é abandonar. Em outras expressões, demitir os clientes. Isso é abandonar cliente. Abandonar cliente não é tratar mal o cliente. Não é ser descortês do cliente. Não é falar que ali não tem um produto para ele. Não é nada disso. Nada disso. Abandonar cliente do ponto de vista mercadológico é deixar de se relacionar com o cliente. Aquele que não cobre nem os seus custos. Então, veja, todos nós temos um valor real de compra, que é o verde musgo aqui, ó. Todos nós temos um valor real de compra. Aquilo que nós estamos acostumados a comprar de maneira intuitiva. Aquilo que nós estamos querendo comprar, acreditando que é nossa necessidade. Acreditando que é nossa necessidade. Então, todos nós aqui, ó, temos aqui, ó, estamos dentro do verde musgo. Todos nós temos o verde musgo.
E todos nós também temos um valor estratégico a ser comprado. Todos nós, inclusive eu. Olha só, eu demorei um pouco a entrar para esse mundo dos smartphones. Eu demorei. É claro que já faz tempo, né? Mas eu demorei. O meu time foi um pouquinho mais lento. Enquanto meus colegas já estavam com smartphones, eu ainda estava com aqueles telefoninhos analógicos, enfim. E aquilo eu não precisava. Eu achava que eu não precisava, né? Então, as redes sociais eu acessava só pelo computador, né? Já tem alguns anos atrás. E eu tinha um aluno que era gerente de uma loja, de uma rede de lojas de celular, né? Telefonia. E aí, cheguei um dia em sala de aula e falei, professor, passa lá para dar uma olhada no celular. Passa lá. Vamos trocar esse celular seu aí. Eu falei, tudo bem, passo lá sim. E passei lá na loja. E olha só, meu primeiro smartphone foi comprado da seguinte maneira. Ele me perguntou assim, o que você quer fazer com o celular, professor? O que você quer? Você quer o celular, né, para fazer o quê? Você quer comprar um smartphone para fazer o quê com ele? Eu falei, olha, eu até dei uma resposta infantilizada para ele. Olha, eu quero ter WhatsApp, eu não tinha WhatsApp, eu quero ter WhatsApp no meu celular, eu quero baixar aí, não sei, Facebook, na época o Instagram, acho que nem tinha Instagram na época. Quero usar o Facebook, quero acessar algumas páginas para eu ler, notícias, né, da UOL, na época. É para isso que eu quero o celular. Foi essa a informação que eu dei para ele. O celular tem que ser resistente, porque meu celular vive caindo no chão, eu sou descuidado, então tem que ser um celular resistente, e eu não estou disposto a pagar caro no celular, quero um produto bacana. O senhor falou isso tudo, ele vendeu um iPhone pro senhor, né, professor? Não, Não aí era eu nada, peguei. Não, não eu era tava. nada, A não loja era não nada tinha. do que o senhor queria, A ele loja não mandou um tinha. iPhone A mesmo loja assim. era de outra marca que eu tava. Aí eu peguei e ele me mostrou um celular resistente à água, do tamanho bacana, e no valor bom. Eu falei, olha, eu não estou disposto a pagar 2.000 no celular, não. Nem adianta vir mostrar esse celular. Eu falei isso para ele. Nem adianta vir me mostrar esse celular nesse preço aí. Por quê, gente? Porque eu estava acostumado a comprar. Celular, para mim, era para telefonar e mandar SMS. Eu até brinquei com ele em sala de aula, né? Eric, o nome dele. Coisa boa a gente pode falar, não tem problema nenhum, né? Aí eu falei, Eric, rapaz, o meu celular aqui tá me atendendo até lanterna. Era aquele celular de 4 chips, tinha até lanterna. Aí ele brincou, não, professor, passa lá, vamos olhar um celular bom para você. Eu falei, então tá bom, vou passar. E aí ele me vendeu um celular resistente à água. Eu achei bom o preço. Na época não chegou a R$ 1.000, ele parcelou bem parceladinho para mim. Eu peguei aquele celular, não tive dificuldade em pagar, achei que o preço não é aquele preço que ia me comprometer. Falei, vou investir. E gostei e estou até hoje. Claro que eu não sou aquela pessoa tecnológica com celular, eu não compro o melhor celular do mercado, né? Enfim, cada vez mais eu estou tendo necessidades em ter um equipamento com mais desempenho, isso né, inclusive vou ter que trocar o meu, só que a primeira experiência que eu tive foi essa, né? E quando eu cheguei lá, ele começou a me investigar para saber qual era a minha necessidade, né? E ele começou a me investigar, ele falou, professor, vou fazer aqui com o senhor que eu aprendi com você aqui. E começou a fazer um monte de perguntas para mim. Eu achei aquilo 10. E aí ele falou o seguinte, me lembrou de uma coisa, falou, professor, você falou na sala de aula uma vez, e eu nunca esqueci, que o cliente não sabe o que ele quer. Eu falei, é verdade. O cliente não sabe o que ele quer. Então, olha só, você nem sabia o que você queria, professor, e agora você está saindo com um celular aqui, ó, que vai atender as suas expectativas. Eu falei, é verdade. O cliente não sabe o que ele quer. A empresa, depois de fazer um momento de investigação, ela mostra aquilo que o cliente nem sabia que ele queria. Então, eu fui até a loja para comprar um produto, vou dar um chute aqui. Eu fui na loja para comprar um produto de R$350 e saí de lá com um produto de 900.
Quer dizer, paguei 3 vezes mais do que eu estava querendo pagar ali. Mas paguei porque vi benefício. Eu tinha um valor estratégico para gastar. E a empresa percebeu. A empresa percebeu que aquele cliente tinha condições de gastar mais do que ele estava querendo gastar. Esse é o papel nosso enquanto organização. Não é explorar. Eu não me senti explorado. Pelo contrário, né? Eu percebi que eu não sabia o que eu queria e ele trouxe a luz para mim e eu saí de lá satisfeito com o meu primeiro smartphone, né? Então, qual é o papel da empresa? Perceber o valor estratégico. Como que você vai achar o valor estratégico? Com base naquilo que seus clientes já estão acostumados a comprar. Mas todos os clientes têm um valor, perceber o valor real e explorar o valor estratégico, né? Então, aqueles clientes que não atendem às expectativas da empresa e dão prejuízo, mesmo você colocando estatisticamente o valor estratégico, sai fora deles. Sai fora deles, né? Então, olha só, esses 2 clientes aqui, ó, você tem que potencializá-los. Potencializá-los. Essas 2 coluninhas com interrogação, né? Então, veja, potencialize, ligue, se esforce, que você vai ter uma surpresa com o valor estratégico desses clientes. Se você tiver um cliente que ele está ali ó, na linha do prejuízo, potencialize esses clientes, que você vai se surpreender. E é claro que já tem clientes que compram muito, e aí mesmo explorando estrategicamente o valor deles, eles não vão aumentar radicalmente, né? Porque eles já são clientes frequentes. Então, esse indivíduo aqui, ó, que está lá no topo do seu faturamento, né? Algumas estatísticas falam que 60% do faturamento das empresas são daqueles clientes retidos, né? Então, você tem que se esforçar e dar benefícios aos clientes. Então, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante para a organização, né? Então, veja, esse slide aqui, eu queria compartilhar e fazer refletir. Então, esse slide aqui é um slide de reflexão para você perceber quem são os clientes e como que você vai perceber. Você pode fazer um contato com a sua empresa de software para ele fazer um gráfico parecido com esse aqui. É claro que a empresa consegue fazer algo muito mais sofisticado, a empresa de software consegue fazer algo muito mais sofisticado para você perceber quem são os seus clientes. Aqueles que você tem que demitir, aqueles que você tem que potencializar, aqueles que você tem que desenvolver e aqueles que você tem que conservar. Interagir é o próximo item da nossa cadeia de relacionamento com o cliente. Então, olha só. 75% das empresas armazenam informação de seus clientes em áreas separadas. Eu até acho que essa estatística diminuiu. E muito. Eu até acho isso. O que eu acho é que segundo o próximo slide eu vou evidenciar isso, cada departamento, eles interagem de maneira diferente com o cliente e tratam o cliente de maneira diferente. E, às vezes, isso causa um desconforto, para o cliente. Vou mostrar por quê. Então, olha só, o que acontecia muito no passado? No passado, eu vou dizer aí, 20 anos atrás, 15, 20 anos atrás, as empresas contratavam o software para compras. Por quê? Porque aquela empresa de software, ela estava especializada no módulo de compras. Aí, ela precisava de um software bacana na área comercial. Aí ela contratava outra empresa, e essa outra empresa fazia o módulo comercial. Aí, ela precisava de um controle financeiro mais específico, especial, e ela contratava uma outra empresa, que era especializada na área de finanças e controle. Agora, hoje, não. Hoje, as organizações, elas já estão trabalhando com um banco de dados único.
né? E aí a empresa de software já traz tudo, né? Então, na maior parte das vezes, este aqui não é um problema, não é uma realidade atual, né? Olha o que acontece aqui, segundo a minha opinião. O departamento de vendas enxerga o cliente de um jeito. O departamento financeiro enxerga o cliente de outro jeito. E assim sucessivamente. E o que é importante? É importante esses departamentos perceberem o cliente como aquele que é um recurso fundamental para o crescimento da empresa. Então, às vezes, você chega lá como cliente e você é extremamente bem tratado, né? No atendimento, você é extremamente bem tratado, a pessoa te trata com elegância, com cordialidade, com agilidade, né? Você tem ali um profissional bem bacana e tal. Quando você vai para pagar ou para ter uma aprovação de crédito, né? Ou para ter uma aprovação de financiamento, alguma coisa assim, né? Na sua empresa, na empresa que você decide comprar, o seu tratamento já é totalmente diferente. A pessoa passa ele passa a te ver de maneira diferente. Aqui, esse indivíduo estava querendo te ajudar. Esse aqui está querendo trazer burocracias para você, e às vezes ele não tem o treinamento certo, ele te constrange, né? Ele cria um monte de resistências, né? Então, eu estou falando para todo mundo ver o cliente de maneira unificada? Não, não estou falando para todo mundo ver o cliente de maneira unificada. O que eu estou dizendo é que que todos eles percebam o cliente como a fonte de recursos necessária para a empresa, na qual tem que se fazer relacionamento. Então, o que é importante? É importante um alinhamento comportamental para que cada setor perceba que o cliente é importante. O cliente é importante. Claro que, de repente, a pessoa que está lá fazendo a aprovação do cadastro, tudo, pode não ter a mesma habilidade que o vendedor, mas ele tem que entender que aquela pessoa que está sentada ali na frente é extremamente necessária. Se o cadastro dele não for aprovado, se as condições de pagamento dele não são suficientes para comprar o produto que ele foi lá para comprar, se o crédito dele não é suficiente, este indivíduo aqui do financiamento tem que ter o treinamento mais adequado possível para dar essa informação de maneira cordial e para o cliente entenda que ele é importante, mas as condições dele no momento não são possíveis. Não são possíveis. Não depende dele. Não depende desse cara aqui do financeiro. Depende de outros fatores. Né? Depende de aprovação de banco, depende de aprovação do consignado, depende disso, depende daquilo outro. Então, mas esse indivíduo aqui, ele tem que ter uma capacitação para reconhecer que aquela pessoa que está sentada na frente dele, ela é fundamental. Então, o que é interessante? Por quê? Se o cliente, digamos, não tem crédito para comprar aquele produto naquele determinado momento, ele pode ter em outro momento. A circunstância para ele pode mudar. E ele vai lembrar daquela empresa que foi cordial com ele, que foi ética com ele, que foi bacana com ele, que o respeitou, mesmo no momento, não digo de dificuldade, mesmo no momento em que o crédito dele não era suficiente, em que a renda dele não era suficiente para aprovação. Então, tem que ser muito bem capacitado, pessoal, esses profissionais. Às vezes você compra um produto, ele dá um problema, e aí você vai lá na garantia. Opa! Vai lá na prestação de serviço. Vai lá na garantia, se o produto estragou. Aí esse indivíduo aqui cria um monte de problema para te atender. Né? Tem um monte de reservas que não foi te informado. E aí você fica chateado, né? Você fica frustrado, né? Você fica furioso com o tratamento que foi lhe dado lá na prestação de serviços, né? Lá na garantia, né? Isso não pode acontecer. Esse indivíduo aqui, lá da garantia, ele tem que saber que o cliente está voltando
porque teve algum tipo de falha. Agora, ele tem que, de maneira cordial, identificar se o problema foi no mau uso, né? Tentar fazer todo esse diagnóstico de maneira cortês, para não causar estresse no cliente, para não afastar o cliente da empresa. Ele tem que ter uma capacitação para isso. Ele tem que ter uma capacitação. Ele tem que entender que aquele cliente que voltou ali, se o cliente quer ser espertinho ou não, né? Se ele mesmo que teve um mau uso estragou o produto, ou se o produto estragou mesmo e está na garantia. Independente, esse indivíduo aqui tem que ter uma capacitação para atender e interagir, percebendo que o cliente é fonte de recursos, né? Então, isso é muito importante. Isso é muito importante, levar isso ao conhecimento. Como que faz isso, Flávio? Capacitação. Alinhamento estratégico. Capacitação, treinamento, alinhamento. Capacitação, treinamento e alinhamento. É assim que a gente faz, né? E fazendo com que os departamentos se interajam. Ou seja, vamos lá, pega o cara da manutenção, pega o cara da assistência técnica, pega o cara da garantia, vamos lá para você ver o jeito que o vendedor vende. Vamos lá para você ver o esforço que ele tem para vender. Vamos lá. Vamos ficar lá na loja 2, 3 dias, você vai ficar só observando o esforço que o vendedor tem para trazer esse cliente para cá. Vamos lá, fica lá. E aí, a pessoa da prestação de serviço, da garantia, ele vai ficar lá vendo o esforço que o vendedor tem para conseguir trabalhar a venda. Por quê? Para ele saber que lá na assistência técnica, ele também está dando continuidade na venda, né? Isso é importante, isso é extremamente importante, né? Para que as pessoas percebam que todos estão relacionados. Pega o cara do financeiro, da aprovação de crédito, vamos lá para a venda, vamos lá para você ver o tanto que foi difícil vender, vamos lá para você perceber o quanto foi delicado atrair esse cliente aqui, vamos lá no marketing. Vamos lá no marketing para você ver todas as estratégias que o marketing fez, né? A captação de leads, o relacionamento, né? As publicidades. Vamos lá para você ver. Vamos lá o cara do financeiro, vamos lá para você ver. Depois vamos lá nas vendas. Você viu o esforço financeiro, o esforço que foi feito aqui para ele chegar até aqui na sua mesa? Vamos lá para você entender como que funciona isso. Então, você tem que perceber que os departamentos, eles devem entender em profundidade como que cada um se relaciona com o cliente naquele momento. Para que, de repente, se ele tiver algum tipo de déficit de atendimento, para que ele possa ajustar, né? Então, é muito interessante. Então, veja só, depois de... Primeiro passo aqui, você identifica, você diferencia, você interage e, por último, você personaliza. Ah, que bacana. Então, olha aí, ó. Personalizar é simples quando conhecemos o cliente. Personalizar em massa é possível? É um esforço maior, mas é possível, né? Mudar seu produto ou serviço com base no feedback dos clientes é o que as empresas têm buscado. Escutar o cliente, saber quais são as percepções dele, o que ele deu de feedback, e aí tentar adaptar alguns clientes, né? E aí alguns exemplos, algumas sugestões. Personalizar o seu e-commerce, né? Personalizar a sua web, personalizar o seu app, o seu aplicativo, né? De acordo com o perfil do cliente, você pode fazer isso. O cliente entra lá e você pode, se ele é um cliente premium, se é um cliente de baixo custo, se é um cliente, enfim, você pode personalizar isso. A entrega, né, a distribuição para satisfazer as necessidades dos clientes. Você pode, em alguns casos, até individualizar e personalizar a embalagem. Dependendo do seu cliente, você pode fazer isso. Dependendo do público que compra, do produto que compra, você pode fazer isso. Você pode personalizar a forma de pagamento e tantas outras coisas. Personalizar brindes, como eu comentei aqui já em outros momentos, né? Você pode personalizar benefícios, como também falei aqui em outros momentos, né? Você pode se esforçar mais para personalizar. Clientes com personalização
de atendimento, clientes com personalização de relacionamento, eles ficam felizes. Ficam felizes, né? Então, quando você personaliza qualquer tipo de ação, você está falando assim para ele, você é importante para mim. Você é importante para mim. Então, isso é legal. Isso é interessante, né? Quando eu chego numa empresa em que eu estou acostumado a comprar, e eu sou atendido, assim, de maneira especial, com a cadeira legal, vamos ali e tal, poxa, é muito bom, é muito legal fazer isso, todos nós gostamos, né? Quando você chega na empresa e o pessoal fala, nossa, você estava sumido, tá, cara, você fez falta, que legal, vem aqui, poxa, é muito interessante. Então, um atendimento personalizado é muito interessante, né? Não é só brinde, não é só e-mail marketing, não é só uma carta, não é isso, não é só isso. O atendimento, ele é fundamental, né? Então, tem algumas aplicações estratégicas aqui que eu já falei muitas aplicações aqui, mas é só uma generalização aqui agora, né? Alguma coisa relacionada ao suporte de vendas, um pós-venda interessante, né? Fazer um pós-venda pode ser por e-mail marketing, pode ser por um televendas ativo, pode ser pelo WhatsApp, né? Pode ser um suporte logístico, né, de leve trás, alguma coisa para dar um up naquelas pessoas que estão diretamente trabalhando com vendas, né? Então, essa estratégia aqui é muito importante. Quando você tem contingente, né? Quando a sua empresa tem contingente para fazer isso, ajuda bastante, né? A geração de leads é muito interessante. Você receber ligação, por exemplo, de alguém procurando um determinado produto e você não tem naquele momento, isso aqui é um leads, é um potencial cliente, né? Então, você faz uma publicação nas redes sociais e algumas pessoas comentam, aquilo ali são leads, né? Potenciais clientes. Então, você tem que fazer contato com eles, de repente, pegar dados com eles, né, depois para você se relacionar. Então, gerar leads é muito importante, né? Você não precisa nem vender para o leads ali naquele momento, mas você já começa a trabalhar relacionamento, né? O cross-selling é muito importante. Às vezes a pessoa se sente até ajudada, né? O que é venda cruzada? Já falei aqui também em outros momentos. Você vai comprar um determinado produto, né? O pessoal da área comercial identifica que você precisa comprar produtos agregadores, né? E aí você vai e compra, nossa, é verdade, eu quero comprar isso aqui mesmo. Os sites inteligentes, intuitivos, né? Você vai comprar lá um determinado produto e ele já te sugere outros, né? Isso é venda cruzada, já te sugere outros produtos relacionados. Então, tem empresas que notam essa sacada e programam, né, os sites de e-commerce de maneira intuitiva para te sugerir produtos relacionados àquilo que você acabou de comprar. Isso é top de linha, extraordinário. O vendedor identifica lá na hora. Você está comprando um calçado, está comprando um tênis de corrida, opa, você já tem uma joelheira, de repente você já tem uma meia, você quer comprar ali um produto para melhorar a circulação, já tem ali, enfim, né? Upselling aqui também, às vezes você tem um cliente que está acostumado a comprar na sua empresa, você vê potencial dele, né? Você vê que você quer desenvolver ele, e aí o que você faz? Oferece um produto premium. Oferece um produto premium para ele, né? Então, upselling, né? A geração de leads aqui repetiu, né? Vendas diretas. Então, trabalhar com vendas diretas também é uma alternativa, né? Fazer promoções de vendas é também uma alternativa. Fazer promoções e fidelização, já falamos muito sobre esse assunto, né? Member Member, olha, isso aqui é que a maior parte das pessoas falam que a propaganda boca a boca o indica, né? Então, causa muito impacto, né, quando você consegue fazer isso. Mas para você ter o indica e o propaganda boca a boca, né, o famoso boca a boca, o indica cliente, você tem que ter surpreendido, né? Você tem que ter surpreendido o seu cliente. Para que ele indique outro, tem que ter, vou lavar meu carro aqui no Lava Jato.
cara lavou meu carro mais ou menos, deixou o para-brisa embaçado. Eu vou falar é mal. A pessoa lavou meu carro, ficou um brinco. Nossa, entregou mais do que prometeu. Quando eu for, tiver numa rodinha de amigos, tiver num social, né, eu vou acabar falando daquele lava-jato ali. Né? Sim, vou acabar falando, não, rapaz, lava lá em tal fulano, extraordinário ali, extraordinário atendimento. Né? Então, é extremamente importante fazer isso. Né? E, claro, trabalhar lançamentos de produtos para clientes que já estão cadastrados. Encaminhe benefícios especiais com lançamento de produtos para eles. Olha, nós estamos lançando aqui, mas para você que é cliente, tem um preço especial. É um produto premium, mas como você já é cliente, nós estamos lançando, né? Semana que vem já não tem mais isso aqui, ó. Mas nós estamos oferecendo só para um grupo de clientes, e você está dentro desse grupo de clientes. É uma estratégia fabulosa. De repente, até para você tirar o cliente de um produto com preço baixo e jogar ele para um produto premium, né? Um upselling. Você vai aproveitar o lançamento de um produto, de um determinado produto, ou de um novo fornecedor, de um novo produto que você trouxe, de uma nova representação que você está fazendo, um produto de qualidade maior, superior, e aí você vai aproveitar aquele momento de lançamento e vai tentar atrair os clientes que já estão cadastrados para comprar produtos premium. É uma estratégia. Benefícios. Conquista e conservação de clientes, contribuição para a qualidade de produtos e serviços na criatividade e na inovação da empresa, conhecimento e acompanhamento mais minucioso e exato no desempenho da sua empresa, né? Clientes, isso aqui são os benefícios da gestão de clientes, tá? Dessas estratégias aqui, os benefícios dessas estratégias, né? Clientes mais satisfeitos, transmitindo suas experiências e vendendo a sua empresa, né? Tudo que nós já falamos, só estou lendo. Aumento da rentabilidade do seu negócio, o fortalecimento no relacionamento com os clientes, profissionais e fornecedores, eficácia no planejamento e nas estratégias do negócio, melhoria na frequência de vendas. Né? Então, alguns benefícios, né, daquelas estratégias. Né? Benefícios para a empresa ainda, né, prever a influência e o comportamento dos clientes, isso aqui já é fato, o cliente mudou de comportamento, você está cadastrado, o cliente está cadastrado, você viu que ele passou a mudar de produto para comprar, você tem que ser alertado isso pelo sistema. Você tem que o sistema tem que identificar isso. Né? É obrigação de você, do programador, inserir isso aqui no sistema que você está utilizando. Se o seu sistema não tem, pede para ele fazer uma edição daquele módulo. Potencializar e difundir o conhecimento dos clientes por toda a empresa. Criar um nível apropriado de capacidade de data mining. Data mining é a mineração de dados. Você tem que ter uma capacidade de desmistificar quanto mais necessário for o comportamento de compra do cliente. O software tem que te dar esta opção. Atingir novos segmentos de mercado de forma eficaz. Quando você tem clientes cadastrados e você percebe uma mudança de comportamento neles, você, ele mudou a forma de comprar. Talvez você não tenha aqueles produtos de maneira integral para atender os clientes, você tem só a parte, você pode agregar valor ao seu negócio, trazendo mais produtos e assim atendendo novos segmentos. Acontece. Sua empresa trabalhava somente com produtos para atender classe B+. E agora, teve muitos clientes da classe B+, que pularam para A. E aí você não tem muitos produtos para atender a classe A. E aí você diversifica. Com base na informação que o sistema trouxe para você. Por isso é interessante ter um sistema de informação eficiente, um sistema de informação eficaz, para que você note as mudanças de comportamento do seu cliente e perceba se o cliente mudou de categoria. Pode acontecer o inverso? Pode acontecer o inverso. O cliente comprava produto premium e agora ele passa a comprar produtos de classe inicial, produtos primários naquela categoria. Pode acontecer. E se você tem poucos, você pode aumentar a sua capacidade de entrega.
Criar ou melhorar produtos ou serviços com os desejados níveis de qualidade do ponto de vista do cliente, que é isso que nós acabamos de falar. Realizar investimentos focalizados e racionais no ambiente do comércio eletrônico. Beleza, falamos muito sobre isso, né, principalmente nas aulas passadas, de que o pequeno empresário, o micro e até o empreendedor individual, precisa notar que ele precisa, de certo modo, falando precisa, porque precisa mesmo, né, é necessário ele ser inserido no mercado digital, no mercado virtual. Ele tem que ter um e-commerce de alguma forma, né? Ele tem que ir atrás disso, ele tem que se preocupar com isso. Por mais que não seja, os clientes não comprem de maneira imediata, por mais que aquilo ali tenha poucas visualizações e poucas adesões, mas ele pode potencializar o negócio dele. Ele pode ir melhorando a estratégia devagarinho. Volto a dizer, nenhum de nós é obrigado, nós não devemos nos cobrar dessa forma, nem como pessoas, gestores, e nem como empresas, a ser o melhor e a ser o primeiro a chegar, a atravessar pela linha de chegada. Não é isso. A essência aqui é executar, é ir executando. Executa uma parte, ficou boa? Fiquei bom nela? Executa outra. Porque numa aula dessa aqui, gente, a gente vomita muito conteúdo, muita necessidade, a gente vomita muito. E aí, parece que fica grande demais para a gente executar tudo isso aqui, né? Mas não é para fazer isso de imediato, é para ir fazendo doses homeopáticas, pequenas doses, a gente vai fomentando devagarinho, até ficar robusto, né? Benefícios para os clientes, a relação recomeça do ponto de vista que parou, quando você começa a se relacionar com ele. As necessidades individuais de cada cliente são conhecidas e compreendidas pela organização, o cliente fica satisfeito, o cliente passa a ser enxergado, o cliente passa a perceber que a empresa está notando ele de verdade, agora ele não é mais um, ele começa a ficar empolgado com isso, né, sentir-se valorizado, né. Os clientes têm múltiplos pontos para aceder à empresa, e tem mesmo. Muitos clientes têm muitas sugestões, né? Muitos benefícios a contribuir com a empresa. Os produtos e serviços estão mais adaptados às suas necessidades. Ótimo. E, para finalizar, a gestão do relacionamento com o cliente, sobre resultados, só para enfatizar mais um pouquinho aqui, né? A retenção de clientes, a identificação de novas oportunidades de negócios, buscando vantagens competitivas, aumento do market share. Ora, pessoal, qual é a empresa que não quer ter aumento de market share? Qual é a empresa que não quer ter uma participação maior no mercado? Qual é a empresa que não quer ter mais clientes? Pelo amor de Deus, né? O que eu percebo é o seguinte, muitas empresas estão acomodadas, mas ela não quer diminuir a participação dela no mercado, né? Ela quer ter uma crescente, eu tenho um colega muito bacana, empresário, que é do ramo moveleiro, do ramo de móveis, né? E ele não faz nenhum tipo de ação publicitária. Ele falou o seguinte para mim: eu não posso fazer ação de outdoor, não posso fazer rádio, não posso ter televisão, não posso fazer nada disso. Tudo aqui acontece no boca a boca. Se eu colocar um outdoor e eu tiver muita demanda, eu não consigo atender imóveis, essas empresas. Falei, certo. Então, por que você aumentou o seu galpão? Não, eu aumentei o meu galpão porque começou a ter muita indicação uma a outra. Eu falei, não tem interesse de comprar a área do lado, não? E construir outro galpão? Ficar dois? Ele falou, quero. Então, veja, tem empresas que aparentemente estão acomodadas, né? E, claro, tá estável, tá bom, aumentou, dobrou, ele vai dobrar também tudo, né? Ele vai dobrar tudo. Mas é interessante você perceber que empresas que estão ainda caminhando inicialmente, que precisam investir grandemente na relação na relação com os clientes, né? Então, estamos aqui, ó. Ponto positivo, né? Se tiver relação com os clientes, relacionamento com os clientes, aumento da receita, aumento da margem, aumento do índice de satisfação dos clientes, né? E aí você sempre buscando a diminuição do custo de venda pela
olhando quem são os clientes descartáveis, né, para você abandoná-los ou diminuí-los, conforme o gráfico que nós vimos aqui. Você reduzir o ciclo de vendas, ou seja, diminuir, né, ele compra hoje, aí ele vai comprar agora só um ano, vamos diminuir esse ciclo, vamos diminuir. Ele compra agora, vamos fazer ele comprar daqui 2 meses, daqui 3 meses, daqui 4 meses, vamos diminuir o ciclo de venda dele, vamos fazer ficar o ciclo mais curto, né, ele comprar mais frequente. E redução do custo de serviços. Por quê? Se você tem produtos bons, clientes satisfeitos, né, produtos com alta qualidade, talvez não vão ser necessário você ter retrabalho em custos de entrega, enfim, manutenções, enfim. Né?